Rogério, obrigado pela disponibilidade. Vamos, enfim, ter uma conversa sobre o teu trabalho, o teu percurso. Eu começaria por te perguntar como é que se vai de Mars à performance? Como é que se faz esta transição? Como é que isso aconteceu na tua vida e no teu trajeto? Portanto, normalmente eu respondo a essas perguntas que têm a ver com o percurso, de onde venho, para onde vou e como é que as coisas aconteceram, respondendo através de, portanto, fixando-me exatamente naquilo que foi as minhas opções e que me fizeram, por exemplo, sair de Amares e ir para Lisboa estudar. E começo pelo óbvio, que é: eu nunca escolhi, nunca houve uma fase na minha vida, no meu trajeto, mesmo quando já estava a trabalhar enquanto artista, em que eu defini para mim mesmo: quero fazer isto, quero fazer espetáculos, quero comunicar ideias através de espetáculos, através da performance, por exemplo. Porque de facto nunca houve, foram sempre situações que me foram empurrando para certos contextos. E eu fui lidando com esses contextos e respondendo às coisas que esses contextos me pediam para fazer. Na verdade, eu saí de Amares para estudar comunicação social porque eu queria ser jornalista, e a minha formação de base sempre foi a comunicação, aliada à questão da escrita, que é talvez a minha operação mais presente. Ainda hoje continua a ser. E eu acho que este desligamento, de definição de uma carreira, em relação à definição de uma carreira no contexto artístico, acho que, apesar de ser um dado que começa por ser banal, acho que acaba ao mesmo tempo por dizer bastante sobre a maneira como eu me relaciono com as peças, com os objetos artísticos, não só os que faço, mas também os que vejo, os que me inspiram. Acho que, enquanto espectador, procuro nos espetáculos que vejo coisas que se calhar não são as coisas normais que o espectador comum procura, não porque sou artista, mas porque sou, acima de tudo, um comunicador. E essa minha base de formação, que no início eu tentei, de certa forma, subverter ou até negligenciar, de certa forma. Não quero ser jornalista, não quero estar ligado ao universo da comunicação, não quero produzir notícias. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento do meu trabalho, essa dimensão comunicacional foi ganhando cada vez mais importância, e eu tive que aprender a reconciliar-me com esse universo. Porque de facto percebi que essa atitude não está só na maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, como eu vejo as coisas que me inspiram, mas também está na maneira como eu produzo matérias, como eu lido com as ideias que tenho e aquilo que posso fazer com elas. E eu acho que, acima de tudo, a base estruturante do meu trabalho tem muito a ver com a comunicação, portanto, com a tentativa, que nem sempre é eficaz, porque estamos a lidar com um contexto artístico onde as questões da metáfora, do onírico, da ambiguidade, daquilo que não é exatamente aquilo que parece ser, ou seja, tudo o que é antagónico em relação ao universo do jornalismo, onde é pedido que sejamos concisos e precisos e diretos, e portanto, esta tensão, eu acho esta tensão muito interessante, e o esforço que eu faço em ter uma ideia, comunicar muito bem essa ideia, e depois a maneira como eu crio o formato certo para que essa ideia tenha alguma solidez, vive sempre em cima de uma tensão e em cima, às vezes, de uma contradição. E eu gosto muito dessa contradição. Eu acho que, se eu tivesse que escolher um termo ou um conceito operativo para resumir tudo aquilo que fiz desde 2002 até esta parte, acho que escolheria o termo contradição. Ou seja, vens do universo da comunicação, não é? Mas passaste logo e muito cedo pelo teatro. Gostava que falasses sobre essas relações que foste tecendo com criadores, Sim. Grupos artísticos, grupos de teatro, de dança. Sim. Sim, claro. Portanto, dentro desta lógica de comunicador / observador participante, quase em jeito de antropólogo que está
imiscuído num contexto ao qual não pertence verdadeiramente e, portanto, precisa de o conhecer, precisa de perceber quais é que são as lógicas, precisa de perceber quais é que são as pessoas, quais é que são os agentes. Eu sempre me senti e continuo a sentir-me um estrangeiro num sítio ao qual eu de facto não pertenço, mas é o sítio onde eu estou. E eu acho que isto existe mesmo desde o início, mesmo quando a minha atitude perante o teatro era completamente quase ao nível de um hobby. E começou por aí. Portanto, eu estava a estudar, estava a fazer o meu curso e comecei a participar nas peças de teatro da faculdade e a trabalhar com alguns profissionais esses que depois me fizeram conhecer outros profissionais, e de repente, quando eu acabo o curso, dou por mim a trabalhar profissionalmente dentro do contexto do teatro, enquanto ator, ainda não enquanto criador. Isso foi um bocadinho depois. Eu acho que já nessa altura, embora eu não pensasse muito sobre isso, eu acho que já nessa altura a minha atitude era sempre eu não sou daqui, mas estou aqui, e então se estou em Roma vou tentar ser romano e vou tentar perceber como é que isto funciona, o que é que significa ter aulas de teatro, o que é que significa ter um treino específico para ser performer, o que é que significa produzir, criar, divulgar, promover objetos artísticos. E a minha sensação é que, por um lado, há uma tentativa de cumprir o papel e, portanto, tento ser o bom aluno, portanto, fazer como todos os outros que querem mesmo ser atores à séria estão a fazer, mas ao mesmo tempo portanto, é uma relação de 50-50, portanto há uma parte de mim que é mais investigador, é mais observador do que propriamente praticante. Portanto, eu tenho a sensação de que nunca fui, por exemplo, um aluno de teatro extraordinário, porque de facto não me interessava só receber esses ensinamentos e transformar o meu corpo para ser um corpo treinado, para ser performer. E eu acho que essa atitude é interessante à luz de algumas escolas, de alguns movimentos, digamos assim. Tenho a sensação de que, com o passar do tempo, à medida que esta minha atitude se foi tornando mais legível, as pessoas que me convidavam para ser colaborador nos seus projetos eram pessoas a quem lhes interessava justamente essa atitude. Estou a lembrar-me, por exemplo, das experiências que tive com o Teatro Praga, por exemplo, mesmo com a própria Lúcia Cigalho ou com a Patrícia Portela, que foram criadores que não me queriam enquanto performer, não me queriam enquanto corpo treinado para se adaptar a qualquer circunstância performativa. Queriam-me enquanto pensador, queriam-me enquanto comunicador, queriam-me enquanto investigador, enquanto consultor, muitas vezes. A própria questão da comida, que é mais recente e que foi mais um dos contextos pelos quais eu me interessei de um ponto de vista meramente pessoal e que depois acabou por influenciar alguns dos meus trabalhos. Nos últimos 3 anos há muitas pessoas que já não querem saber do comunicador, nem do investigador, nem do performer, nem do ator, querem é o cozinheiro, ou o cozinheiro amador, ou o tal investigador, comunicador, etc. e tal, que entretanto se interessou por comida e que começou a desenvolver propostas que utilizam o formato da comida, ou o formato do jantar, ou o formato da refeição partilhada como um dispositivo comunicacional, mais uma vez. E eu acho isso muito, muito interessante, porque houve uma altura que não achava muito interessante, houve uma altura que uma parte de mim pensava, não, mas espera lá, eu também gostava de fazer outras coisas, porque é que só faço estas? Mas depois pensei que de facto esta questão da especialização, se quisermos, e eu acho que a palavra especialização é muito interessante porque remete para aquilo no qual nós somos especiais, ou para aquilo nos quais nós somos singulares. Comecei a ver isso com bons olhos, comecei a ver isso, não, se calhar isto é importante, se calhar mais do que tentar ser um pau para toda a obra, como se costuma dizer, se calhar eu vou focar-me especificamente nesta questão, comunicá-la mais uma vez e apresentar-me enquanto autor quase deste branding, não é? É a minha imagem de marca. A percepção pública da tua obra e do teu trabalho sofre uma
reposição com o projeto Vou à Tua Casa. Existe assim uma espécie de Rogério Nuno Costa depois e antes de 2006, de algum modo. Sim. Também porque aquele projeto mobilizou uma comunidade de críticos, de opinion makers, que se posicionaram ou tomaram posição perante aquele objeto, até porque ele durou no tempo também, tempo considerável. Mas antes desse projeto, houve alguns momentos em que, de algum modo, também tomaste posição. Lembro, por exemplo, daquele projeto O Género de Leitura Ensinada Não Faz o Meu Género. Exato. Projetos como esses já eram, já transmitiam uma certa posição perante tradições e formas de criação, teatro, performance, não é? Sim. Portanto, de algum modo existe um contexto que é o contexto que dá origem e que vem desaguar já no Vou à Tua Casa, não é? Sim. É a impressão que dá para quem está de fora. Sim. Esse período que vai até o Vou à Tua Casa tem, portanto, esse trabalho que vimos mais de colaboração com alguns coletivos, criadores e pessoas muito singulares, não é? na área das artes performativas, mas também é para ti um momento, digamos, de evolução, não é? Sim. E de aprendizagem. Sim. E, portanto, a certa altura, de facto, não fazes o trajeto em direção ao teatro. Não. Assumes isso. Sim. Isso foi imediato ou houve um tempo, experiências em que tomas a decisão de não fazer teatro nesse sentido que dizias do corpo treinado? Exato. Houve um tempo de maturação que é justamente o tempo de maturação do próprio projeto Vou à Tua Casa. Portanto, mais do que um projeto performativo anunciado enquanto peça que pode ser consumida, ele foi muito mais um projeto, por um lado, de investigação, uma vez mais, e por outro lado também um projeto de procura e de pesquisa pessoal em relação àquilo que eu pretendo verdadeiramente fazer neste universo. E apesar de ter havido experiências anteriores em que eu me anunciei enquanto criador autónomo, já não enquanto ator de uma companhia ou ator de um criador em particular, o Vou à Tua Casa acho que foi o primeiro em que essa dimensão mais autoral se evidenciou de uma forma mais consistente. Ainda que no início tenha sido uma peça mais cumpridora daquilo que são os ingredientes normais de um objeto artístico, de uma performance que é colocada à disposição do público, entre 2003 e 2006, quando o projeto é concluído e quando ganha de facto mais visibilidade, há cada vez um maior desprendimento em relação a essa dinâmica mais institucional, até se quisermos, ou mais protocolar. Como é que se anuncia uma peça, como é que ela é divulgada, como é que o público acede à peça, mesmo questões mais técnicas do próprio formato do espetáculo, a questão da duração, a questão do bilhete que se paga, foram tudo dimensões que eu fui, por um lado, depurando e por outro lado também subvertendo e às vezes até destruindo coisas que de certa forma eram antagónicas e contraditórias em relação ao que eu queria trabalhar. E que eu tive que pagar um preço, às vezes bastante alto, a partir do momento que uma peça não me dá maneira, por exemplo, de eu poder viver dela, e o Vou à Tua Casa cada vez menos me foi dando essa dimensão, paga-se um preço, mas ao mesmo tempo temos coisas extraordinárias, que é esse tal corpo crítico que tu falavas, que eu acho que só se aproximou do projeto justamente por ele ter essa dimensão. De outra forma, não seria mais do que apenas um epifenómeno exótico, de repente um ator lembrar-se, que nem sequer é novo, um ator lembrar-se de ir à casa das pessoas, fazer o espetáculo para elas no seu habitat natural. E eu não queria que fosse só isto, não queria que fosse só essa dimensão mais exótica ou mais de uma experiência insólita. Não queria que fosse só uma experiência insólita, queria que fosse algo mais, queria que fosse um objeto capaz de produzir pensamento. E eu acho que os objetos só são capazes de produzir pensamento quando são subversivos, não na medida em que estão propriamente a transformar-se em manifestos, que é também uma dimensão, como vocês sabem, que eu trabalho bastante. Portanto, não é necessariamente numa lógica de destruição de um regime qualquer que fica para trás. Portanto, não é uma espécie de mimetizar esse ambiente muito das vanguardas estéticas do princípio do século passado. Acho que é mais numa atitude sempre e isto acho que é um dispositivo também que a comunicação me deu, para perceber um fenómeno eu tenho que o virar completamente do avesso.
Isto é uma coisa que me reporta também à maneira como eu brincava quando era miúdo. Portanto, não me chegava e não me bastava oferecerem-me um carro para brincar. Eu tinha que o destruir todo para ver como é que ele funciona por dentro. E eu acho que quando nós tentamos partilhar este processo com o público, acho que estamos a exigir demasiado do público. Eu tenho sempre uma tendência para evitar o discurso fácil de achar que as pessoas são burras, ou que não têm informação, ou que não estão preparadas para. Eu acho que as pessoas estão preparadas para tudo. Portanto, acho que temos sempre que tentar perceber quais é que são as estratégias certas para que as pessoas joguem o nosso jogo e brinquem, entre aspas, connosco. E eu acho que, voltando à questão da subversão, a minha atitude subversiva em relação, por exemplo, à matéria especificamente teatral, começa por um ato de descrédito absoluto. Portanto, eu só consigo relacionar-me com uma disciplina desacreditando ou achando que ela de facto tem problemas, que não é válida, que não é eficaz. E só conhecendo as suas fragilidades, e para conhecer as fragilidades é preciso de facto fazer esse trabalho de entrar para dentro delas, mas ao mesmo tempo estar fora delas. Portanto, esta minha atitude de estrangeiro que eu falava há pouco é importante. Eu acho que só assim é que consigo de facto portanto, tornar esta minha atitude de investigação e de procura constante de falhas e de erros e de peças da peça maior que não encaixam propriamente, e devolver isso ao público. Portanto, começar por confrontá-lo com a sua própria realidade enquanto espectador, que é talvez a peça-chave do Vou à Tua Casa. E eu queria perceber porque é que as pessoas são espectadores, porque é que elas querem ver coisas, e porque é que escolhem ver isto e não ver um programa de televisão, ou ir a um concerto de música, ou ir dar um passeio no parque. O que é que faz os nossos espectadores? O que é que nos impele? O que é que nos torna curiosos? O que é que nós gostamos de ver e porquê? Que tipo de experiências é que nós gostamos de experienciar? Como é que eu posso afetar o próprio cotidiano das pessoas? E Vou à Tua Casa, o título é tão literal que se torna numa coisa absolutamente poética. E lá está, vive nessa tensão, não é? Por um lado é uma coisa absolutamente literal, quase podia ser o título de uma notícia num jornal, que é aquele trabalho que qualquer jornalista aprende e que é muito difícil, que é como é que eu consigo dizer tudo num título curto, para que todas as pessoas, desde as que têm a escolaridade mínima até aos doutorados, consigam perceber. E quando eu acho que o jornalismo tem essa dimensão que eu acho que é absolutamente poética e que pode ser muitas vezes avassaladora, não é? Como é que um título pode dizer tudo? E o título, de facto, circunscreve-se a uma coisa que para mim era o mais importante, que é uma espécie de trajeto que é invertido. Portanto, deixas de ser tu a vir ter comigo ao teatro, ou seja onde for, para ver o meu espetáculo, e passo a ser eu a ir ao teu espaço onde tu vives e de onde sais normalmente para ir ver espetáculos. Portanto, para mim era só isto, Vou à Tua Casa, na sua realidade mais basilar, é só isto. Mas este só isto é absolutamente poderoso ao nível das questões que levanta, nomeadamente as questões que o próprio espectador levanta em relação à sua dimensão de espectador. E tenho assim uma panóplia de exemplos extraordinários, de formas inumeráveis de como é que as pessoas lidaram com esta questão e como é que a resolveram dentro de si. Nós já agora gostávamos de aproveitar para ilustrar duas ou três situações que testemunham essa reação e essa relação espectador-performer, mas ainda antes, na verdade e literalmente, porque é que a leitura encenada não faz o teu género? Pronto, essa foi a minha primeira peça que eu fiz. Na altura ainda estava a trabalhar enquanto ator na companhia da Lúcia Cigalho, mas estava já numa fase de desligamento que aconteceu só no ano seguinte com o Vou à Tua Casa. Portanto, essa peça é de 2002, e eu achei que para me apresentar pela primeira vez enquanto autor, e era tudo muito novo para mim, era tudo muito, a minha atitude era toda ela muito ingênua em relação a tudo. Ou seja, aquilo que eu achava que era importante para mim enquanto pessoa que pensa o teatro, deveria ser importante também
para as pessoas que veem o meu espetáculo, ou seja, o que é um espetáculo, o que é um texto dramático, o que é um clássico contemporâneo, todos os formatos que fazem parte do léxico normal das artes performativas, não só a leitura encenada, mas muitos outros que faziam parte desse espetáculo. A leitura encenada acabou por se transformar quase numa espécie de falta uma palavra, foi o formato que eu agarrei quase para fazer um gag, porque na verdade esse espetáculo trabalhava e subvertia muitos outros formatos. E eu recordo-me, isto é uma coisa absolutamente pessoal e quase banal, mas acabou por transformar-se numa coisa maior, que na altura, lá no grupo onde eu comecei a fazer teatro na faculdade, a leitura encenada era um formato muito utilizado, e era um formato utilizado de uma forma um bocadinho leviana, porque era quase uma espécie de filho bastardo do teatro. Quando não há tempo para se fazer grande coisa, faz-se uma leitura encenada. Eu sei que isto não é necessariamente verdade para todos os casos, mas era verdade para os casos suficientes para eu achar que havia ali qualquer coisa de interessante de ser trabalhado do ponto de vista subversivo. Portanto, porque é que se faz uma leitura encenada? Portanto, ou bem que se lê ou bem que se encena. Era o que eu achava. E achei que esta questão de algo que fica a meio termo, que fica a meio gás, portanto, que nem dá no cravo nem dá na ferradura, era algo que me permitia depois pensar noutras coisas, utilizar esse sistema e transformá-lo quase num axioma filosófico para depois eu poder aplicar noutras dimensões, nomeadamente em dimensões que nada têm a ver com teatro, com a política, com a sociedade, com a arte, do ponto de vista mais geral, e etc. Portanto, esta minha atitude de ser radical e de radicalizar conceitos começou nesse espetáculo e depois foi-se desenvolvendo ao longo de todos os outros. Portanto, eu tenho esta ideia de que e há criadores e encenadores em Portugal de quem eu gosto muito e cujo trabalho eu acompanho desde sempre, justamente porque consigo detectar essa mesma atitude de radicalização de um conceito ou de um formato, levá-lo até às últimas consequências. E eu acho que isso está muito mais ligado, se calhar, ao historial da própria performance, até mais do que do próprio teatro, mas eu consigo, por exemplo, ver isso no trabalho da Mónica Calha, por exemplo, que é uma criadora que eu acompanho desde sempre, e que me inspira brutalmente, sobretudo porque o que ela faz em termos, meramente visuais, ou até mesmo as matérias que escolhe, nada tem a ver com o meu universo, mas depois há qualquer coisa subretícia que é absolutamente singular e que eu consigo reconhecer também na minha atitude perante a performance, que é isto que eu quero fazer, e não vou fazer qualquer tipo de cedência para que deixe de ser isto, e portanto eu vou trilhar este caminho até onde ele me conseguir levar. E mais uma vez há preços que se pagam quando se tem essa atitude, porque de facto o universo do espetáculo não é só o que nós queremos dizer com o espetáculo. Portanto, a partir do momento que nós o devolvemos ao público, ele passa também a ser do público, e a partir daí acontece de tudo. Ele é completamente vandalizado, ele é completamente volta também ele próprio a ser muitas vezes subvertido, e é impossível controlar aquilo que as pessoas esperam dos nossos projetos. E às vezes corre bem, às vezes corre mal. Eu acho que esta questão da radicalização, que tem também a ver com a questão da subversão, é talvez aquilo que está na base da leitura encenada. É um género que não faz o meu género, e que depois eu fui aprimorando e que fui depurando ao longo das peças seguintes. Ou seja, dizes que procuras uma forma de radicalidade, e é engraçado porque radical, a raiz etimológica é raiz, que significa raiz. Portanto, faz todo sentido. E faz todo o sentido, porque tu procuras muitas vezes as raízes dos formatos, dos géneros, e indo ao encontro da raiz. Tu escreveste a tua plataforma conceitual, pelo menos que te acompanhou
durante algum tempo, que é o Dogma. Sim. Dogma 05. Exato. Escreveste em 2005. Sim, 10 anos depois do outro Dogma. Exatamente. Do Lars von Trier. Exatamente. Sim. Podias falar um pouco sobre isso? Claro. Tu disseste qualquer coisa antes da pergunta que eu achei interessante e queria repegar e agora esqueci-me. A raiz, exatamente. Pois, por outro lado, esta ideia de subversão acaba sempre por me levar a uma coisa que também já é quase um fait divers, e há muitos criadores que muitas vezes remetem para essa questão, que é a questão de uma espécie de essência do que é o gesto artístico, quase uma espécie de ontologia do que é estar em palco, do que é ser artista, da própria ideia do que é a arte. E isso é algo que me deixa curioso, para já, porque é impossível de facto chegarmos a um consenso ou de chegarmos a uma definição que seja aceite de bom grado por toda a gente. E depois porque acho que é uma questão interminável, e por ser interminável, por ser infinita, também me interessa por aí. Portanto, eu gosto da ideia da impossibilidade. Gosto da ideia de saber que eu sei que se continuar nesta direção vou bater contra uma parede, e portanto da parede para lá não há mais nada, mas eu vou insistir. Portanto, vou insistir, de arranjar uma maneira qualquer de subverter a ideia de que aquela parede existe e que não me deixa ir mais além. Portanto, o normal seria voltar para trás e procurar outro caminho. Portanto, não, eu vou continuar a bater com a cabeça contra aquela parede, mesmo que não aconteça nada, mas esse nada já é qualquer coisa, já é uma tentativa, já é uma noção qualquer mais uma vez, de radicalização. O Dogma surgiu primeiro numa lógica de tentativa de sistematização de uma série de ideias e de trabalho que já vinha sendo desenvolvido até então, muito em parte por causa do Vou Tua Casa. Portanto, quase tudo do que está no Dogma são quase regras que podem ser postas em prática dentro da linhagem conceptual, técnica do Vou Tua Casa, mas que com o passar do tempo eu revi o texto muitas vezes. Portanto, o texto original não está muito distante do atual, mas foi muito depurado e muito corrigido e também aumentado. Eu fui tornando o texto mais passível de ser utilizado por outras pessoas, que era uma dimensão que me interessava, que não foi a dimensão inicial, e também a desprender o texto cada vez mais daquele contexto específico, daquela peça específica, para o tornar mais abrangente e mais universal, se quisermos. E eu costumo dizer que não é um manifesto, embora a forma como ele está escrito remete para o imaginário dos manifestos. Não acho de todo que seja um manifesto. Acho que tem muito a ver, por um lado, com a própria ideia que o Lars von Trier quis explorar e quis comunicar em 95, quando fez um Dogma para cinema, só que o Dogma dele é estritamente e absolutamente técnico. Portanto, são dimensões que têm a ver com como é que a câmara é utilizada, como é que o som é utilizado, como é que a luz é utilizada, como é que os adereços são escolhidos, que não são, portanto tem que estar no espaço onde o filme é filmado, e por aí fora. Enquanto que o meu Dogma, e por ter sido desviado para o universo da performance, obviamente que teve que chocar com questões que de técnicas não têm rigorosamente nada. Eu acho que isto já é um sinal de que se calhar o universo da performance não pode ser, como é que eu posso dizer isto? Queria dizer aqui um verbo giro, mas não é possível. Qual é que é o verbo que indica aquilo que é técnico? Tecnicizar. Não pode ser tecnicizado, não pode ser resumido à sua dimensão meramente técnica, porque se calhar ela não é importante. E de facto a performance tem esse pressuposto extraordinário, que pode ser o que tu quiseres. Pode ser o que tu quiseres, pode ter a forma que tu quiseres, pode ser uma instalação vídeo, como pode ser uma atriz na rua a confrontar as pessoas com qualquer coisa, a dizer-lhes um texto, a dizer-lhes um poema. Portanto, a dimensão meramente técnica, é por isso que eu acho que não é possível formar performers, no sentido em que é possível formar um ator dentro de uma certa linhagem clássica, trabalhar a voz, trabalhar o corpo, as intenções, a personagem, como é que se constrói a personagem, como é que se diz um texto, etc. Portanto, a performance é todo um universo onde isso não é de todo possível. E quando eu tento fazer uma transposição do Dogma do von Trier para o meu projeto,
percebi, não pode ser técnico, não pode ter a ver com técnica, tem que ter a ver com outra dimensão qualquer, tem que ter a ver com a maneira como se trabalham ideias, o que é que se faz com as ideias, quais é que são as possibilidades que temos com as ideias que nos surgem, como é que nós podemos ser radicais na forma como estamos permanentemente conectados com a ideia original. Há esta ideia que o dogma propõe, que eu acho que é complexa do ponto de vista filosófico, mas ao mesmo tempo é muito fácil de entender. Eu aqui há coisa de 2 meses dei um workshop para crianças do dogma e elas entenderam isto perfeitamente, que é quando é que o teu projeto começou e quando é que ele vai acabar. Uma criança de 6 anos é capaz de perceber, tão bem como um adulto, que se nós formos verdadeiramente rigorosos e, mais uma vez, radicais com este trabalho de descrever quase a genealogia da nossa ideia, vamos cair no mais infinito e no menos infinito. Porque se eu disse que a ideia tive-a quando acordei hoje de manhã, pois, mas se calhar eu para ter acordado hoje de manhã tive que dormir. E se dormi é porque me deitei. E se me deitei é porque cheguei a casa. E se cheguei a casa é porque tinha saído de casa antes. E vamos por aí fora até ao Big Bang. E a mesma coisa no sentido inverso para lá. E uma criança é capaz de entender isto muito bem. É entender a impossibilidade de se definir balizas, de se definir limites que mais não sejam temporais. E então, se aplicarmos isto depois ao espaço, temos outro problema. E se aplicarmos isto a todas as restantes dimensões da performance, temos sempre problemas. Portanto, o dogma propõe um objeto que é problemático, sempre. Portanto, que nunca tem uma finalização, nunca tem um início pré-definido e que será sempre um objeto problemático. E enquanto objeto problemático é infinito. E será sempre infinito na cabeça das pessoas. Portanto, e isto vem de uma dimensão que é mais fácil de eu exemplificar e que tem a ver com o Vou à Tua Casa e que tem a ver com a minha dificuldade, e não só a minha, mas também dos espectadores, de definir quando é que a peça começa e quando é que a peça acaba. E há muitas pessoas que eu conheci no contexto do Vou à Tua Casa que continuam a ser meus amigos, porque se criaram laços de intimidade que possibilitaram haver uma continuação, vá lá, do processo da performance, que depois vai-se cada vez mais liquidificando e desaparecendo. Eu hoje encontro-me, passados quase 10 anos, eu hoje encontro-me com pessoas que conheci no contexto do Vou à Tua Casa e já não nos lembramos que nos conhecemos dentro de um contexto muito específico, que era um contexto artístico. Portanto, não é uma pessoa que nós conhecemos no bar, no bairro alto, numa noite de copos, não. Aquela pessoa telefonou-me para ver um objeto artístico e conheceu-me dentro do contexto desse objeto artístico. Isto também acontece nos espetáculos tradicionais. Há espectadores que ficam à espera dos atores à porta para pedir o autógrafo e depois nasce ali uma grande amizade ou até um grande amor. Mas isso não faz parte digamos, dos ingredientes da própria peça. Portanto, a peça sobrevive sem isso. O Vou à Tua Casa não sobrevive sem isso. O Vou à Tua Casa é isso. E, portanto, eu diria que estou ainda em performance com essas pessoas que conheci. Com uma delas tive uma relação amorosa de 2 anos e meio, por exemplo. Isto não é necessariamente para reforçar a ideia, meu Deus, o quão radical ele é, que é capaz de casar-se com um espectador que conheceu numa performance. É só para exemplificar que de facto as possibilidades são inumeráveis e elas de facto acontecem porque a peça é absorvente o possível para que isso aconteça. E o dogma, no fundo, é uma tentativa uma tentativa, não sei se propriamente eficaz, se calhar falhada, de transformar isto em discurso. Transformar isto em discurso que seja perceptível para pessoas que não fazem ideia do que é que foi o Vou à Tua Casa e não conhecem o meu trabalho. E de facto é curioso constatar que muitas pessoas que leram o dogma sem conhecerem o meu trabalho automaticamente o colocaram na gaveta dos manifestos, porque é o que aquilo parece, não é? Portanto, isso sortiu obviamente reações muitas positivas, pessoas que disseram eu quero seguir isto na minha vida, eu quero aplicar isto à minha vida, quase numa lógica de autoajuda, e pessoas que obviamente se incompatibilizaram porque, sobretudo artistas, obviamente, que se incompatibilizaram por acharem que aquilo de certa forma subvertia e até negava aquilo que é o seu trabalho. Mas não sei se respondi à pergunta do dogma. Respondi. Sim. Pronto. 2 princípios. 2 princípios do dogma. 3. Então,
por um lado, este é o mais importante, já referi, portanto, estás sempre conectado e sempre atento e em estado de alerta em relação portanto, à ontologia da ideia que tu tiveste e que te fez chegar até aqui. Portanto, porque é que tu queres fazer isto e de onde é que vem esta motivação? Por outro lado, a ideia de que isto vem um bocadinho do jornalismo, de que tens que estar constantemente a fazer prova daquilo que dizes. E aí és obrigado, entre aspas, a estabelecer um processo ou um projeto paralelo de documentação, que não tem que ser a documentação tradicional, não tem que ser filmar ou fotografar, pode ser escrever, pode ser um diário de bordo, pode ser colecionar objetos residuais daquilo que é o teu processo. Portanto, tens que estar constantemente a dizer, isto de facto aconteceu, está aqui a prova de como é verdade. E isto tem a ver vem um bocadinho também da tal observação participante que eu fazia quando era ator e quando fazia teatro em palcos em que o público está distante e não me conhece de lado nenhum, e é esta minha crença absoluta de que até pode ser a tua mãe que te batizou, que está sentada na primeira fila. A partir do momento que tu entras para um palco, chegas até à boca de cena e dizes boa noite, o meu nome é Micael, a tua mãe vai duvidar que tu te chamas de facto Micael, porque estás num palco e porque é teatro e porque é ficção. Há qualquer coisa no subconsciente da tua mãe que vai bater mal naquela altura. Ela depois vai perceber, não, de facto é o Micael que ali está, é o meu filho, foi eu que o batizei, foi eu que lhe dei o nome, mas é um contexto de ficção fortíssimo. E nesse sentido, quase que, de acordo com o dogma, quase que tu és obrigado a estar constantemente a provar que de facto te chamas Micael. E vais ter que ir buscar a certidão de nascimento e o cartão de cidadão e outros documentos que comprovem que tu te chamas Micael, e de repente estás por ti e já estás a fazer um projeto que é sobre a tua identidade. E de facto, por um lado esta questão da ontologia, por outro lado esta questão da documentação e da prova constante, que é algo que é exigido ao jornalista. O jornalista não pode dizer nada que não seja de facto comprovável. Nem sempre acontece, como sabemos, porque existe uma coisa extraordinária chamada sensacionalismo, e às vezes é preciso mentir para podermos ter mais público, mas mesmo quando mentimos, isto é uma coisa também extraordinária que acontece no universo do jornalismo e também muitas vezes com o dogma, que é ver-te obrigado a produzir documentação. Ou seja, é quase como se estivesse a produzir coincidências, que é uma coisa que não se pode produzir. A partir do momento que tu crias uma coincidência, ela deixa de ser uma coincidência. Portanto, quase que te vês obrigado a fabricar documentos para de facto tornar ainda mais verdade a verdade que estás a dizer. E portanto, ainda assim, o dogma permite que haja alguma fabricação de ficção. Portanto, não estamos sempre a lidar com realidade. Ou melhor, é a evidência de que tudo é ficção, mesmo aquilo que é de facto real. Pediste-me 3. A terceira, se calhar, podia ser... A terceira, se calhar, podia ser aquilo que se calhar está mais próximo da tal dimensão técnica que eu falava há pouco e que é impossível de controlar e que é impossível de trabalhar em performance e também de acordo com o dogma, mas que acaba sempre por acontecer. Portanto, a partir do momento que tu decides apresentar-te publicamente, ou apresentar publicamente o resultado da tua investigação, digamos assim, já estás a fazer um formato. Agora, como é que tu escolhes esse formato? Tu não podes escolher esse formato só porque te apetece fazer um espetáculo de teatro, ou uma conferência, ou dar ou fazer sei lá, uma conversa com o público, ou mostrar um vídeo, ou... Como é que tu escolhes esse formato? E o dogma pede-te uma coisa, ou seja, basicamente chama-te de estúpido porque estás a pensar demais, que é o formato da coisa, é o formato que a coisa já tem. Portanto, qualquer ideia, por mais etérea, intangível que seja, já traz um formato ou uma forma agregada, sempre. Portanto, é impossível desligar as duas coisas. Impossível. E a física quântica explica isto muito bem. Portanto, a partir do momento que tu tens uma ideia, ela já traz uma forma. E se calhar é essa a forma que tu tens que trabalhar. Portanto, e muitas vezes é o próprio contexto que te dita, por exemplo, o fim da coisa. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, em contextos do workshop, acontece muitas vezes confrontar-nos com esta ideia, que é, quando é que isto vai acabar?
já há uma imposição exterior a nós que já define o fim. Portanto, este workshop tem 3 dias e todos os dias temos 3 horas para trabalhar. Portanto, esse é o formato. Não vamos estar a impor nada que seja divergente em relação a isto, porque isto já existe e é anterior a nós nos termos encontrado e termos começado a discutir. Portanto, e o dogma pede sempre esse alerta. Isto tem que ser aplicado a tudo, a todas as fases do teu processo, seja ele mais longo, seja ele mais curto, todas as ideias que tens, as matérias que vais buscar para enriqueceres o teu projeto, as coisas que vais ler, as coisas que vais ver, tem sempre que passar por este filtro, que é, não pode ser nada, não podes dar, no fundo não podes dar corda à tua imaginação, não é? Não podes querer ser criativo ou inventar coisas, e isto parece de repente que vai completamente contra aquilo que se espera de um artista, que é que seja uma pessoa muito criativa. Mas eu acho que há um erro crasso e que continua a existir, e agora cada vez mais com esta coisa que apareceu chamada indústrias criativas, que é confundir-se arte com criatividade, tal como antes confundia-se arte com entretenimento, que era suficientemente grave. Agora ainda aparece esta coisa nova que ainda é mais grave, que é confundir-se arte com criatividade. Porque criatividade, até a velhinha que cose bainhas é muito criativa, portanto, mas isso não faz dela uma artista. E o dogma toca nessa questão e outras que eu acho que são feridas que merecem continuar a ser tocadas e que doem um bocadinho. Mas eu acho que ao mesmo tempo é possível, e eu, enquanto criador, não o consegui fazer, mas pessoas que trabalharam o dogma, convidadas por mim ou não, conseguiram provar de que de facto é possível, através do dogma e cumprindo as regras, à risca ou não, porque há sempre uma margem de interpretação e de manobra para as interpretar, que é possível construir objetos que acabam, por exemplo, por ser absolutamente consensuais e até dentro de uma lógica de puro entretenimento. Porquê? Se de facto o contexto assim o pedir. Portanto, por um lado há uma lógica de facilmente cais em objetos um bocadinho inóspitos e de difícil acesso, mas por outro lado, se as peças em jogo forem essas, podes muito bem ir parar a um show de variedades, a um teatro de revista. O dogma permite isso. Rogério, ainda assim, o investimento feito, a continuidade e também quase o lado institucional que teve esse projeto de documentação paralelo ao Vou à Tua Casa, pela sua dimensão e consequências, há ali muita intenção. Ou seja, quando é que o Vou à Tua Casa começa a ter essa dimensão, a incorporar essa dimensão e a explorar essa dimensão? Porque eu também vejo nisso, digamos, uma forma de o projeto inicial se afirmar institucionalmente como Sim. proposta, ou seja, Sim. num território, numa Sim. comunidade também de criadores. Exato. Não é? Sim. E isso acontece de que forma? Sim. Interessa-me especialmente isso. E há alguma coisa nessa componente documental que vise também trabalhar a questão da memória, Sim. que é um dilema nos trabalhos mais de índole performativa. Sim, sim. Sim, o que estás a dizer faz todo sentido, porque apesar de tudo eu não tenho qualquer intenção de ser o artista marginal, o maluquinho que faz umas coisas esquisitas que muito pouca gente vê e que daqui a 10 anos ninguém se vai lembrar que existiu, que é uma linhagem que existe muito na história da arte. Por outro lado, também não quero jogar completamente do outro lado da baliza. Ou seja, quando eu decido documentar o projeto, e aí confesso que foi muito por, não diria imposição, mas por convite, digamos, desse grupo de pessoas que se foi aproximando de mim e que me disseram, não, tu tens aqui um corpo teórico muito rico que merece ser partilhado com mais pessoas. Portanto, acho que devias agora parar um bocadinho e dedicar-te a solidificar esse discurso, a torná-lo legível e a encontrares também estratégias de aproximares de outro tipo de contextos, nomeadamente aqueles que tu não gostas por razões diversas, políticas, pessoais, etc., mas tentares aproximar-te desses contextos porque de facto é possível
de acordo com estas matérias que tu tens, é possível tu continuares a perpetuar a memória deste projeto sem o estares concretamente a fazer ou a praticar. E de facto houve um conjunto de pessoas, todas elas ligadas também à teoria, que me obrigaram a pensar o projeto dessa maneira. E houve de facto no início, e foi isso que levou ao Dogma, por exemplo. Portanto, isto em 2005, a minha primeira reação a esse convite foi fazer o Dogma. Portanto, o Dogma ainda é uma atitude minha de tentativa de conciliação entre aquilo que me estava a ser pedido e ainda a minha maneira radical e um bocadinho reacionária de lidar com essas questões. Mas depois do Dogma, e quando eu comecei de facto a trabalhar com questões da própria memória do Vou à Tua Casa, de voltar a falar com as pessoas, entrevistá-las, de repente deixei completamente de ser o tipo que está constantemente a tentar procurar sinais de o que é que aqui pode ter de matéria artística, e envolvi-me completamente numa atitude absolutamente de jornalista, lá está, de recolha de materiais, um bocado de jornalista de investigação, não é? De recolher materiais, de ser exaustivo, de ser também científico na maneira como escolho as matérias a documentar, como é que eu as torno legíveis, como é que as sistematizo, como é que as coloco em diálogo umas com as outras, que pessoas é que eu vou convidar para trazerem discursos novos para o discurso maior, não é? Se há uma dimensão que tem a ver com arquitetura, se calhar devia procurar alguém da área para falar sobre o assunto. Se há questões ligadas à questão da própria psicologia do espectador, se calhar devia falar com alguém entendido no assunto. E portanto houve todo um processo que se desenvolveu a partir de 2006, em que eu acalmei um bocadinho o meu lado mais reacionário e tentei de facto colocar as coisas nos seus pontos e criar um objeto que pudesse ser manuseado de uma forma mais institucional, como tu dizias, portanto, sem ter que estar propriamente a pôr em causa a dimensão do espectador, que era tudo aquilo que eu tinha feito até então. Porque de facto eu acredito nessas pessoas que me ajudaram, acredito que de facto aquilo que eu fiz teve algum tipo deu algum contributo também para a maneira como essas pessoas começaram a trabalhar e a entender a performance, e acho que e achei na altura que era possível de facto transformar o Vou à Tua Casa também num objeto documental e de consulta até se calhar académica. Interessa-me, por exemplo, cada vez mais, e isso aconteceu bastante, e acho que foi uma das mais-valias do projeto de documentação, foi poder falar sobre ele e transformá-lo em masterclass, transformá-lo em workshop, transformá-lo em vários tipos de formatos e aproximá-lo de pessoas que estão a estudar performance e que estão a estudar teatro e que estão a estudar artes performativas no geral. E isso foi talvez o resultado mais satisfatório que eu tive com esse projeto. Se calhar aquilo que seria expectável de um projeto de documentação, de uma performance, que é algo que acontece com muitos criadores, que é filmarem a performance, fazerem um catálogo da performance com vários contributos de vários autores. Normalmente aquilo faz-se não só por uma questão de fixar um discurso, mas também por uma questão de tornar o discurso mais universal e acessível, por exemplo, a pessoas que estão do outro lado do mundo. Essa dimensão, se calhar, de vender o projeto para outro tipo de contextos, não aconteceu. Mas não aconteceu não porque o projeto tenha falhado nessa dimensão, simplesmente nós não trabalhamos sequer essa dimensão. E depois o próprio projeto Vou à Tua Casa é um projeto de muito difícil, é um projeto que não é fácil, mesmo os programadores mais aventureiros torcem um bocadinho o nariz ao Vou à Tua Casa, porque quando tu me dizes que a peça não tem duração definida e que pode durar um dia inteiro para um só espectador, isso não é rentável. Entre outras questões que não têm só a ver com a questão financeira ou com a questão do formato, torna um objeto de difícil programação. E de facto nós percebemos claramente que nunca
nunca deveria ser esse o caminho. Portanto, nunca podemos trabalhar o catálogo do Vou à Tua Casa como um catálogo de venda do produto. Portanto, é assim daí o projeto se ter autonomizado em relação ao projeto anterior. Portanto, o projeto de documentação é quase como se fosse um projeto novo, que começa a partir do Vou à Tua Casa, mas transforma-se e autonomiza-se e cria a sua própria identidade. Exatamente, porque isso também mostra um pouco a ideia de que a documentação da performance deve ser em si a documentação em performance, ou seja, a própria documentação é um exercício performativo. Exato. De relação com a memória, de construção e reconstrução da memória. Sim. E o teu projeto parece muito singular a esse respeito, porque ele confirma isso, não é? E recordo-me, por exemplo, daquele trabalho mais recente da Marina Abramovic, que vem de facto nesta fase final do trabalho dela, pensando o que fez e o trajeto da vida dela, e defendido a ideia de que a performance deve relacionar-se com o passado refazendo a ideia de reenactment, não é? Exato. De voltar a apresentar as performances históricas. Sim. E que talvez essa seja a única forma legítima de trabalhar a memória da performance. Sim. E o teu projeto dá-nos as duas dimensões, abre uma espécie de terceira via, ou seja, abre um espaço de fronteiras fluidas, mas especialmente rico, não é, para pensarmos as possibilidades da memória no que diz respeito à performance. Mas antes de avançarmos para um outro assunto, talvez pudesse agora então referir 2 ou 3 momentos especiais que aconteceram ao longo dessa experiência de 3 anos com o Vou à Tua Casa. Sim. Referias com episódios, acho que era interessante ouvirmos 1 ou 2 desses casos. Eu acho que um deles já referi, o facto de já referi e vou voltar a referir, abrindo uma nova dimensão, uma nova maneira de ver esse fenómeno, porque e quando digo abrir uma nova maneira de ver esse fenómeno é porque tem a ver com os tais dados que eu não controlo e que são surpreendentes e que me mostram que de facto o objeto é tão permeável e é tão inusitado e está tão preso àquilo que é essa ideia também filosófica de acaso, se é que ele existe, não é? E é aqueles momentos em que o tapete me é retirado debaixo dos pés e eu penso, por muito sistematizado que isto esteja, vai-me sempre fugir das mãos. E de facto o episódio que eu há bocado referi de ter conhecido uma pessoa e de ter estabelecido com ela uma relação mais íntima, relação essa que começou num contexto de performance, com todos os ingredientes normais de uma performance, bilhete, marcação de hora para começar, espaço para começar. A própria performance teve uma dimensão, elas eram todas diferentes, esta em particular teve uma dimensão muito até classicista na forma em que, na maneira em como estamos a criar um jogo entre performer e espectador dentro de um contexto específico em que estamos a transformar de certa forma o contexto em que estamos, ou seja, qualquer pessoa que passasse à volta e observasse perceberia nitidamente que aquelas 2 pessoas não estavam a tomar um café, estavam a fazer qualquer coisa de diferente que não era só um café, porque muitas das performances tinham esta dimensão absolutamente real e quase banal do cotidiano. Esta em particular não, foi muito construída, foi muito encenada, e isso ainda torna este episódio mais interessante, porque de facto houve uma aproximação íntima, mais uma vez, através de uma ficção. Se calhar por causa disso também é que depois o relacionamento, passado 2 anos e meio, terminou, porque de facto essa ficcionalização do relacionamento foi se tornando de tal maneira elaborada, ou seja, fomos fazendo uma novela no fundo, uma novela de vários episódios que esteve 2 anos e meio em cena ou a ser passada na televisão, mas ao mesmo tempo acho que foi das experiências que o Vou à Tua Casa me deu que foi assim o mais forte, quer dizer, o mais longo no tempo e o que me faz ainda hoje pensar muito dentro da lógica também radical da Abramovic, não é? Até onde é que nós podemos ir com um projeto artístico, até onde é que ele nos pode levar, não é? A Abramovic foi absolutamente revolucionária e reacionária também na forma como trabalhou essa dimensão, porque chegou a colocar a sua própria vida em risco muitas vezes, não é?
Não é só questão de exposição do corpo ou de radicalização da dor, da própria intimidade, essas coisas todas. Acho que chegarmos ao cúmulo de podermos morrer dentro do contexto de um objeto artístico é talvez assim o último passo possível. Acho que qualquer performer sonha com a sua própria morte transformada em performance, porque é talvez é a última coisa que tu podes fazer contigo, com o teu corpo, com a tua integridade. Eu nunca andei por esses territórios, não me interessa particularmente, mas essa questão da intimidade que esteve sempre muito ligada ao Vou à Tua Casa, se calhar os episódios mais interessantes ou mais importantes para mim são sempre aqueles em que essa intimidade é trabalhada de uma forma absolutamente radical e em que, através desse radical, eu me reconcilio com aquilo que sempre pus de parte em relação ao Vou à Tua Casa, que é a sua dimensão poética. E eu, quando conto estas histórias, as pessoas ficam muito comovidas, que bonito que isso é. É curioso porque eu nunca trilhei esse caminho, eu nunca trabalhei o Vou à Tua Casa com essa ideia, que é perfeitamente legítima, de criação de momentos poéticos em que vamos tentar comover as pessoas com imagens bonitas, com fazê-las pensarem em coisas importantes daquilo que nos faz humanos, a aproximação entre as pessoas, o amor, a intimidade, a amizade, mas tudo isso acaba por acontecer no Vou à Tua Casa de uma forma óbvia e por muito que eu tente evitar, não posso porque estou a trabalhar no espaço que é das pessoas, estou a mexer nas fotografias delas, estou a mexer nas coisas delas, estou a comer da comida delas, estou a usar os copos que elas usam para beber, estou muitas vezes a deitar-me na cama com elas, portanto, talvez os momentos em que esta intimidade se revelou da sua forma mais imediata e óbvia, e às vezes também da forma não tão imediata e não tão óbvia, foram os episódios mais importantes no contexto do Vou à Tua Casa. Quando eu passo para o projeto de documentação e volto a visitar algumas casas passados 3, 4, às vezes 5 anos, é curioso perceber que os próprios espectadores, se calhar sem pensarem muito, na sua lógica de espectadores, que passaram por uma experiência que as marcou de certa maneira, são as próprias pessoas que trabalham dentro delas os próprios dispositivos documentais que eu estava a trabalhar dentro de um dispositivo completamente diferente. Portanto, são as pessoas que guardam as coisas que eu lá deixei. Houve uma senhora que guardou o copo que eu deixei cair e parti. Guardou os cacos. Ou folhas de papel em que eu escrevia pequenos recados e deixava colados nas paredes. Há casas onde eles ainda lá estão exatamente no mesmo sítio. E depois, por outro lado, se calhar, para dar um terceiro exemplo, os espetáculos mais interessantes e também mais difíceis foram aqueles que eu fiz para pessoas que não conhecia de lado nenhum. Como é evidente, o país não é assim muito grande, a comunidade artística de Lisboa ainda mais pequena é, portanto, e tratando-se de um projeto desta natureza, a grande maioria dos espetáculos que fiz foram pessoas do meio, que mesmo que não os conhecesse pessoalmente, conhecia de vista, sabia quem eram, ou então amigos. Portanto, eu diria que, sei lá, não fiz contas, mas sei lá, 10 a 15% do público do Vou à Tua Casa, nas suas 3 versões, foi público que eu não conhecia de lado nenhum. E a grande maioria foi o público que assistiu à última versão no Festival Alcântara em 2006, porque foi a primeira vez que o projeto se abriu, por estar incluído nesse festival, se abriu a pessoas que não me conheciam e que portanto, receberam o projeto através de uma coisa maior e que estava divulgada de uma forma completamente independente do meu próprio projeto, e isso chamou muito público. Mas é com essas pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Há um espetáculo que foi o único que eu fiz, o único Vou à Tua Casa, primeira versão, nas casas das pessoas, o único que eu fiz para uma só pessoa, portanto ela estava sozinha em casa, e que eu não conhecia de lado nenhum, e foi em Londres, quando eu fiz o projeto em 2004, num festival que lá aconteceu com várias companhias portuguesas. E é o espetáculo que eu guardo como aquele que, dentro daquilo que o projeto pede, quando nós dizemos correu bem, correu muito bem, normalmente vamos para a parte técnica, não é? O ator esteve bem, a energia do público estava no sítio, as luzes apareceram nas deixas certas, o som não pifou, o espetáculo correu bem. Neste caso não tem nada a ver com essa dimensão técnica, tem a ver de facto com o tal dispositivo relacional que eu estabeleço com aquele espectador. E foi talvez assim o momento em que eu percebi, ok, é possível
dentro deste formato, criar também uma espécie de virtuosismo, não é? Como é que se é virtuoso dentro deste contexto? Não é ter a voz perfeita e dizer o texto muito bem e mexer-me muito bem e ter uma presença muito bem trabalhada. Não, tem a ver trabalhar muito bem a relação que eu estabeleço com o espectador, ao ponto de ele perceber exatamente o que é que eu estou a comunicar e ser bom espectador na medida em que me vai também devolver e também tomar parte da construção de uma coisa que não é só minha. E esse espetáculo, se calhar por ter sido feito para uma só pessoa, na sua casa, e não nos conhecermos de lado nenhum, foi talvez aquele em que eu senti que todos os ingredientes do Vou à Tua Casa existiram na sua máxima plenitude. De facto, o teu trabalho e a performance em geral operam muito nessa fronteira entre uma estética relacional, emotiva, emocional, não é? Entre o performer e o espectador, e um território muito conceitual e muito teórico, ou seja, entre o calor e o frio. E entre uma aridez conceitual muitas vezes violenta. E isso leva-me a uma outra pergunta, que é da escrita. Ou seja, tu és dramaturgo. Eu não gosto de usar essa palavra, mas pode ser. Eu sei que é uma palavra um pouco velha. Mas não tem a ver com o facto de ser velho. Tem a ver... Sim, desculpa, faz a pergunta. Mas define o teu trabalho de escrita, ou seja, a concepção do teu trabalho passa muito pela escrita. Sim. E pela escrita para um contexto de performance / teatro. Sim. Daí a palavra dramaturgia se adequar tão bem, porque é uma dramaturgia discursiva, com uma forma se calhar muito mais monológica, enfim. E queria que falasse um pouco dessa fundamentação teórica, que é também uma escrita de palco. Pois, acho que agora disseste bem, pronto, começaste mal, mas acabaste bem, porque, de facto, eu quando digo que não acho que seja dramaturgia é porque eu não estou a escrever em cima. Como é que eu posso explicar isto? Por exemplo, eu, quando começo um projeto novo, eu vou escrever o projeto de facto, ele é todo escrito. Por um lado, porque é a minha ferramenta privilegiada. Eu não sei pintar, eu não sei fazer desenhos, eu não sei dançar, eu odeio, até posso saber, mas odeio improvisar, ir para um estúdio, por exemplo. Uma coisa que me atrofia tremendamente, isto tem a ver com o dogma também, é, a partir do momento que decido que vou começar um projeto novo, automaticamente penso, tenho que ter um espaço para ensaiar. Ainda não sei o que é que eu vou fazer, mas tenho que ter um espaço para ensaiar. Ou seja, eu já estou a delimitar uma coisa que para mim é importantíssimo, que é onde é que eu estou e a fazer o quê. Portanto, se eu escolho logo um espaço, que ainda por exemplo pode ser um espaço qualquer deste que me dê e eu consiga arranjar, e portanto tanto pode ser esta sala como pode ser um espaço, o palco do TAGV ou uma sala emprestada por um amigo meu, isso já vai obviamente influenciar a maneira como eu vou trabalhar naquele projeto, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que seja sempre o projeto como se ele existisse autonomamente em relação a mim, como se ele fosse uma pessoa que me vai dizer como é que ele vai acontecer. E eu tenho que começar pela escrita, eu tenho que começar por sistematizar as ideias que me estão a ocorrer e tentar olhar para elas, e acho que a melhor maneira de olhar para elas é olhar para as palavrinhas. Acho que a linguagem é uma coisa extraordinária. Olho para elas e tentar perceber se elas conseguem falar comigo e dizer-me ok, nós precisamos de ser formalizadas desta forma. Às vezes é preciso ensaiar alguma coisa. Às vezes é preciso, de facto, ir para o tal estúdio, mas que nunca seja uma decisão independente das próprias ideias e do próprio projeto. E, portanto, isso é tudo escrito de antemão. E vai sendo escrito sempre. Portanto, esta minha ideia de teorização que tu estavas a falar não é uma teorização em cima de uma coisa que existe ausente da teorização. A teorização é a própria coisa. Por isso é que eu acho que não consigo... Eu pessoalmente não consigo... dizer que o conceptual está distante termicamente
do emocional relacional. Não acho nada que o conceptual seja frio e o relacional seja quente. Até porque eu acho que o relacional, para ser relacional, tem que ser absolutamente conceptualizado. De outra forma não consegue ser. E mais uma vez remeto para a Mónica Calha, que é uma pessoa que trabalha essa questão relacional e íntima com o espectador de uma forma que só é possível através de uma conceptualização absolutamente radical. De outra forma não seria possível. Portanto, tal como eu não consigo separar forma de conteúdo, também não consigo separar conceptual de algo que não é conceptual. E portanto eu acho que o conceptual pode ser muito emotivo, pode ser muito poético, pode comover e pôr as pessoas a chorar. E acima de tudo, acho que o relacional também pode ser escrito. Eu posso escrever a relação que estabeleço com as pessoas. Ela pode estar prevista através da escrita. E pode ser a escrita da ideia que me dá isso, que me remete para isso. Às vezes, eu sou um ser humano, não sou uma máquina, portanto tenho sentimentos, sou afetado pelas coisas da vida que não correm bem e que me deixam triste, e portanto tudo isso também acaba por se refletir na maneira como eu escrevo, e a situação, a fase em que estou, etc., acaba por influenciar como influencia qualquer escritor, qualquer dramaturgo. Eu tento perceber sempre onde é que eu estou, o que é que eu quero dizer às pessoas, e como é que isso pode influenciar a maneira como eu vou escrever esta performance. Às vezes a performance é tão... como é que eu posso explicar isto? Às vezes as ideias antes da performance, às vezes as ideias da performance, ou as ideias que eu quero comunicar nesta performance, são tão boas escritas que eu não preciso fazer mais nada com elas. Elas já existem. Daí também, se calhar, esta dimensão que eu tenho de ser uma pessoa muito do online, porque de repente é a maneira mais prática que eu encontro de tornar essas ideias que para mim já são boas enquanto escritas, torná-las públicas, não é? Não tenho dinheiro para publicar livros, gostava muito, então publico livros online e que estão ao acesso de toda a gente. Por cima isto vai completamente a favor desta minha crença absoluta de que os bens culturais não deveriam ser pagos, deveriam ser gratuitos para toda a gente. Pronto, mas isto é outra questão paralela. E portanto coloco tudo online e faço um esforço hercúleo para que consiga ter um público para as minhas ideias e para as coisas que eu escrevo. E isso para mim são peças tão importantes como todas as outras que eu faço em palco ou noutros sítios que me convidam. Quando falas em dramaturgia, eu acho que isso já é uma questão para mim mais complexa, porque acho que já é algo que vive nesta tensão entre aquilo que eu escrevo e depois aquilo que eu faço com o que escrevo. E como é que eu torno estas duas coisas comunicando-se uma com a outra na relação depois que estabeleço com o espectador. Portanto, já é uma dimensão de tornar aquilo num objeto teatral, por exemplo, que vai ser consumido pelas pessoas enquanto objeto teatral. Portanto, eu acho que faço dramaturgia quando tento perceber como é que, perante estas matérias que eu tenho, este vídeo que fiz, estas filmagens que captei, estes textos que escrevi, como é que eu agora posso cozinhar estes ingredientes e transformá-los num objeto que vai ser entendido pelas pessoas enquanto performance, enquanto espetáculo de teatro, enquanto outra coisa qualquer. E isto, outra coisa qualquer, é importante porque eu dou por mim muitas vezes a ter que encontrar nomes que cataloguem ou que rotulem formatos, formato esse que é tão diferente que merece realmente ter uma nova denominação essa que não é nem o teatro, nem a dança, nem a performance, nem o vídeo, nem o filme, nem nada dessas coisas. Será outra coisa, mas tem que ser uma coisa que seja reconhecível. Não pode ser XPTO, não pode ser um exercício meramente surrealista. Vou inventar uma palavra qualquer e dizer, pronto, isto é isto. Não, tem que ser qualquer coisa que ainda assim seja reconhecível e, portanto, que jogue com certos formatos que são do conhecimento das pessoas. Isto é uma coisa que eu discuti muito e falei muito com outro criador que acompanhou muito o Vou à Tua Casa, que é o Nelson Guerreiro, que também é um criador que escreve. E, portanto, tudo o que ele faz é escrever, o resto são subprodutos da sua escrita. Portanto, se ele faz conferências depois, se ele faz conversas depois, se ele faz até espetáculos depois, mesmo quando ele é ator, como já foi, eu acho que ele continua a ser o ator que escreve.
e está sempre presente enquanto escritor. E esta coisa de termos que inventar sempre nomes diferentes para as coisas que fazemos foi uma coisa que eu aprendi com ele. E as poucas peças que ele tem não são muitas, e eu acho que são todas muito interessantes também por isso. Ele teve que inventar terminologias novas para as coisas que faz. Conferência performance, aula assistida não sei quê. Mas lá está, tipo, eu sei que é uma conferência, o público normal tem uma noção, mesmo que básica, do que é uma conferência, o que é uma performance, mas se calhar as duas coisas juntas, se calhar nunca tinha pensado como é que é possível as duas coisas juntas, ou um jantar performance. E se calhar a relação que eu estabeleço com o espectador começa logo por aí, começa logo pelo título. O título, o nome do formato, a sinopse, que para mim são dados tão importantes, ou às vezes até mais, do que o próprio evento em si. E isto vem também da linhagem do Vou à Tua Casa. Foram os próprios espectadores que, durante o processo de documentação, me revelaram que o evento em si, aquela hora que eu estive em casa delas, vale quase zero. O importante é todas as expectativas que elas criaram na cabeça antes de eu lá chegar. E é curioso que eu, passado 5 anos, falo com elas, pergunto, então o que é que aconteceu? E elas só falam de tudo o que aconteceu antes, como é que fizeram a marcação, como é que viram o anúncio no jornal, como é que me conheceram, quem é que decidiram convidar para ir à casa delas, se fizeram jantar, se não fizeram jantar, se arrumaram a casa, se não arrumaram a casa, e tudo o que aconteceu depois, o que lá ficou. Se ficaram minhas amigas ou não, se voltaram a encontrar-me na rua, se foram ver outro espetáculo meu passado 3 anos, e de repente aquilo que eu fiz concretamente lá não tem assim grande importância. Portanto, esta dimensão de os espetáculos ou os eventos ou os encontros serem pretextos para algo maior, para mim é importantíssimo, e é só aquilo que eu trabalho. Eu acho que os espetáculos são pretextos para haver um encontro e para as pessoas serem confrontadas com qualquer coisa e levarem isso com elas, mesmo que só se voltem a lembrar passado 10 anos. Bom, nós estamos a aproximar do nosso tempo. Se calhar uma última questão sobre esta questão específica que está muito presente nos teus últimos trabalhos, que é a comida. No fundo, este diálogo com uma velha questão na arte e na estética, que é a comida como apreciação, degustação, e também a arte, que tem esta componente sensorial de Sim. apreciação e degustação. No entanto, os teus trabalhos têm usado a comida de formas diferentes, mas têm feito com alguma persistência nas últimas criações. Sim. Como é que aí chegaste? Houve algum trabalho que te despertou a atenção, ou foi de facto um território que quiseste experimentar? Foi um território que eu quis experimentar. Nasceu na tal terceira versão do Vou à Tua Casa, em que eu de facto cozinhei para as pessoas, só que na altura a comida não tinha importância absolutamente nenhuma, foi apenas um gesto de cordialidade. Portanto, se eu vou convidar 8 pessoas por sessão a virem à minha casa e a estarem comigo durante 2 horas a conversar sobre a minha vida, porque de facto era isso que acontecia, e era quase uma espécie de eu preciso da vossa ajuda, tenho problemas, preciso da vossa ajuda. E as pessoas vinham à minha casa ajudar-me. Portanto, eu achei que uma forma de as recompensar pelo esforço e pela dedicação e pela disponibilidade era oferecer-lhes de comer. Eu, de facto, já gostava muito de cozinhar, achava que cozinhava decentemente para poder ter essa moeda de troca. E, de facto, foi isso que aconteceu. O que é que aconteceu? Aconteceu aquilo que tem acontecido quase sempre desde que eu faço coisas com comida, que é de repente a comida transforma-se no ingrediente principal. E eu tenho tentado, e por ser uma coisa difícil de contornar, seguindo aquilo que já é a prata da casa, como se costuma dizer, eu tenho continuado a insistir, a tentar perceber quais é que são as possibilidades de tornar esse dispositivo algo mais do que aquilo que ele já é, e que é uma coisa que eu acho que é tão ancestral quanto a história do homem. O gosto por comer em conjunto, em coletivo. E isto vai até aos nossos antepassados pré-históricos. Aliás, há umas teorias que dizem que o barbecue, ou a comida ao ar livre, e feita ao ar livre, o churrasco, que é do gosto universal, que é das poucas coisas que encontramos na América, Norte, Sul, África, todos os continentes, todas as culturas, das primitivas às civilizadas, do Oriente ao Ocidente,
encontramos em todas as culturas este gosto por assar carne ou vegetais ao ar livre e comer em conjunto. Isto remete-nos até a estas teorias que definem que este gosto, mesmo pelo próprio sabor do fumado, remete às primeiras experiências que o homem fez de juntar o fogo à comida. E de facto isto é absolutamente pré-histórico, está nos nossos genes, está na nossa informação genética, está no nosso ADN, e é algo que é de tal maneira avassalador que é muito difícil transformar a comida em algo mais do que aquilo que ela já é. Que é uma coisa que por um lado existe para nos alimentarmos, para sobrevivermos, por outro lado para socializarmos. E este estado mais antropológico é o tal que é de mais difícil acesso. Porquê? Porque sendo nós, o ser humano, o único animal que come mais aquilo que precisa, portanto, de repente a comida transforma-se numa coisa absolutamente quase sexual, portanto de gula, do ponto de vista de algo que, tal como a própria sexualidade também, portanto somos o único animal que pratica relações sexuais sem ser por uma atitude reprodutiva. Portanto, eu acho que as duas coisas estão muito interligadas e é algo que é de tal maneira absorvente que qualquer esforço que nós façamos para colocar outros layers e outras dimensões num dispositivo relacional, que é um jantar, um almoço, uma refeição partilhada, um menu de degustação, é sempre um esforço muito grande. E eu fiz várias experiências, aquelas que se calhar estão mais próximas daquilo que é, vá lá, a disposição que as pessoas têm para estar ali, por exemplo, eventos que têm a ver com mais com a mente de festa. Cheguei a fazer, nomeadamente com o Nelson Guerreiro, um novo conceito que é o food jaying, que é comida com DJing. Portanto, estão os pratos do DJ, estão os pratos do chefe, e portanto as pessoas dançam, bebem copos e de vez em quando vão provando umas iguarias. Aqui a batalha está a ganhar a partida, porque a comida não é mais do que um elemento que convoca para esta ideia celebratória e de festa. Quando queremos trabalhar outras dimensões, se calhar mais filosóficas, através da comida, e é algo que está acontecendo em alguns restaurantes de vanguarda na atualidade, já é mais complicado. Agora, isto começou de facto por um gosto pessoal, um hobby, mais uma vez, que eu fui desenvolvendo e fui, de certa forma, tentando fazer coincidir com as questões que eu já estava a trabalhar. Pronto. Isto que eu acabei de explicar agora acho que faz sentido para tudo o que falei até então em resposta às vossas perguntas. Portanto, esta tentativa de transformar matérias relacionais em conceitos, mais uma vez. E no contexto do Vou à Tua Casa ele era muito certeiro, portanto as pessoas percebiam claramente que a comida era uma metáfora para algo maior, para esta ideia de que estamos a trocar ideias, estamos a trocar intimidade uns com os outros. Portanto, a comida é algo que tu levas mesmo dentro de ti, no sentido mais literal do termo, portanto incluíste-a dentro do teu organismo, do teu sistema digestivo, e portanto estás a consumir, no verdadeiro sentido do termo, a minha obra, no fundo. E agora, com o passar do tempo, eu tentei depurar essa ideia, porque de facto aí a comida era apenas um pretexto. Tentei depurar esse pressuposto e tentar perceber como é que eu posso, através da comida, concentrar-me apenas e só no próprio objeto comida e nas possibilidades relacionais que ele potencia. Mas abrem-se alçapões debaixo dos pés muitas vezes, como é óbvio, e um deles, se calhar não o mais evidente, mas o que me interessa particularmente mais neste momento, que é esta dicotomia que existe entre a arte e a gastronomia, se a gastronomia é uma arte ou não. É esta ideia agora recente também, com a profusão de programas de culinária que apareceu na televisão. De repente agora toda a gente quer ser cozinheiro, toda a gente quer cozinhar e fazer coisas trendy e ser foodie. Pronto, há esta coisa tipo, pronto, estar na moda também é ser foodie, gostar de ir assim a sítios bonitos, comer assim umas coisas extravagantes. E esta ideia também de transformar certas coisas em modas é algo que me começa por irritar primeiro, e porque me irrita, impele-me também a escrever.
a escrever e a manifestar-me, a pronunciar-me, a transformar isto em discurso e também em projetos artísticos, não é? E esta ideia de que a comida pode mais do que ser a tal ideia de sobrevivência ou a tal ideia de vamos nos juntar em torno de uma refeição porque precisamos de ter uma reunião de negócios, precisamos de celebrar o aniversário do filho, precisamos de whatever, passa a ser também uma espécie quase de manifestação de status. Ir a certos sítios, comer certas coisas é também uma manifestação de status, tal como ir ver uma ópera, por exemplo. E isso são coisas que me interessam explorar, mas esta minha atitude arrivista obriga-me sempre também arrivista, mas por outro lado também eu acho que é também uma questão de não diria de humildade, mas generosidade. Houve uma conferência que eu fiz com o Nelson Guerreiro sobre a generosidade na arte contemporânea e eu acho que é possível sermos generosos dando grandes bufatadas no público. Eu acho que às vezes é preciso. Eu enquanto espectador adoro quando levo uns grandes safanões. E há artistas que eu gosto muito, artistas, por exemplo, estou a lembrar-me de uma companhia que eu adoro, que é o Cão Solteiro. O Cão Solteiro faz um tipo de trabalho que põe em causa tudo aquilo que eu faço. Subverte aquilo que eu faço, contradiz aquilo que eu faço. Portanto, à partida, eu perante um objeto do Cão Solteiro diria, eu não gosto disto. Não gosto, porque me sinto afetado, porque eles trabalham de uma maneira que não é a minha, porque estão presos a uma forma, se calhar, demasiado classicista de trabalhar a imagem, mas aquilo está tão bem feito e tão bem defendido, ou seja, aquilo que para mim é verdadeiramente importante, que é o discurso e não o objeto, é de tal maneira avassalador que eu não consigo deixar de dialogar. E estou sempre a levar bufetadas, mas dialogo com aquilo. Isso para mim é o mais importante. Portanto, quando caímos nesse erro de querer agradar a gregos e a troianos, estamos obviamente a trabalhar na lógica do entretenimento. E eu acho que é aí que nós conseguimos fazer uma divisão absolutamente radical. Às vezes é difícil, mas aqui é muito fácil. Fazer uma divisão absolutamente radical entre aquilo que é arte e aquilo que é entretenimento. Eu quando dou aulas, quando tive o prazer de dar aulas, que adoro, é outra das coisas que eu gosto muito, aulas a alunos que estão a estudar teatro, a primeira coisa que eu tento discutir com eles, porque nunca se chega a consenso nenhum, como é evidente, é perceber esta divisão, esta clivagem. Quando é que estamos a fazer arte, quando é que estamos a fazer entretenimento? E o entretenimento não tem só a ver com ceder completamente ao público. Acho que é possível ceder completamente ao público e ainda assim estamos a fazer um trabalho artisticamente interessante. Acho que tem a ver mesmo com uma questão de motivação. Porquê é que eu quero fazer isto e porquê é que eu estou a fazer desta forma? E de facto, quando o objeto é mais importante que o discurso, eu acho que estamos numa lógica Filipe Laféria. Bom, Rogério, obrigado também obrigado, do Centro de Dramaturgia Contemporânea.